Meu nome é Dario Ankei, há 40 anos, canalizo uma entidade extraterrestre que chamamos de Bashar. Bashar é um especialista em primeiro contato de sua civilização, Ezazani, que está em uma realidade paralela. Se sobrepuséssemos a realidade deles à nossa, seu planeta estaria a uns 500 anos-luz na direção da constelação de Órion. Ele nos trouxe muita informação nos últimos 40 anos, e vamos explorar e compartilhar parte disso hoje, nesta série. Minha experiência com ele começou em 1973, quando tive 2 avistamentos de OVNIs em plena luz do dia sobre Los Angeles, o que me levou a investigar o que era tudo aquilo e a compreensão de que Bashar e eu fizemos um acordo para esta canalização antes desta vida. Gostaríamos de apresentar essa informação a você nesta série. Desejo um bom dia a você, neste dia, em seu tempo. Como está? Pois trata-se de atrair o que você precisa. Mais do que atrair o que você quer. Então, como podemos atrair o que realmente precisamos para ser indivíduos criativos, positivos, construtivos, generosos e prestativos que vivem com alegria? A fórmula já foi dada. Quando as pessoas começam a explorar sua consciência, investigar a espiritualidade, muitas vezes perguntam: como encontramos nosso caminho? Como saber o que é verdadeiro para nós? Quem somos de verdade? O que mais apreciam nas informações de Bashar é que ele as resumiu a um conjunto de ações bem específico. Um kit de ferramentas, se preferir, que facilita muito encontrar nosso caminho. Em suma, os 5 princípios envolvidos neste kit de ferramentas, que ele chama de fórmula, são: primeiro, haja de acordo com sua maior paixão. Segundo, haja nela o máximo que puder, levando-a o mais longe possível, até não poder mais. Terceiro, tome essas atitudes sem absolutamente insistência ou suposição sobre o resultado esperado. Quarto, mantenha-se positivo, aconteça o que acontecer. E quinto, explore seus sistemas de crenças e liberte-se dos medos, crenças negativas ou definições obsoletas que não funcionam mais para você. Por que isso funciona? Funciona porque agir com paixão, paixão. O que é paixão? O que é entusiasmo? O que é criatividade? O que é essa atração? Bashar explica que temos uma mente física e uma mente superior. Uma mente não física. A mente superior não física é a parte de nós que ainda existe completamente em espírito, em nosso estado natural. A parte que nos guia, que nos zela. Enquanto parte desse espírito tem este sonho físico, a mente superior nos guia, falando e enviando mensagens, mas, por ser não física, vem na forma de energia. Nossos corpos físicos traduzem essa mensagem, essa energia,
como a sensação que chamamos de paixão, entusiasmo, atração, criatividade, amor. Então, quando nos deparamos com situações que nos atraem fortemente, que nos empolgam, que representam nossa paixão na vida, é a mente superior dizendo: este é o seu caminho. Este é o seu próximo passo. Este é quem você realmente é. Esta é a vibração do seu eu verdadeiro. Quando estamos dispostos a agir em relação a essas coisas, a essa paixão, estamos respondendo à mente superior, dizendo: sim, eu te ouvi. Mas as ações são importantes, pois a ação é a linguagem da realidade física, não palavras, não pensamentos, mas ações físicas. Ao tomar essas ações físicas, respondemos à mente superior. Dizemos: eu te ouvi. Estou disposto a acreditar que você me guia, que este é o verdadeiro próximo passo do meu caminho, e estou disposto a mergulhar nisso. Estou disposto a explorar. Estou disposto a ser quem realmente sou, quem você me apontou que eu sou, pois esta é a vibração da minha alma. Então, agir nisso é o primeiro passo do kit. A disposição de agir é absolutamente necessária. Para iniciar, não precisa ser uma grande aventura. Não precisa ser uma carreira vitalícia ou um projeto enorme. Agir com paixão pode ser algo bem simples. No nível do dia a dia. A cada dia, há várias coisas nas quais você pode agir. Você pode caminhar, ler um livro, conversar com um amigo, fazer uma refeição, assistir a um filme. Se não tem uma atividade duradoura que realmente te empolgue, comece de forma simples e deixe que cresça. Então, observe as habilidades, as ações, as escolhas disponíveis para você agir a cada dia, e encontre aquela que tem um mínimo de atratividade e empolgação a mais do que qualquer outra escolha. Haja nisso primeiro, da melhor forma possível, levando-a ao mais longe que conseguir, até a não poder mais. Mas a ideia é, novamente, que pode ser algo simples. E ao agir nisso primeiro, você permite que o princípio organizador da sincronicidade atue e organize o que acontece no próximo momento, e no próximo momento. Se, por algum motivo, 2 ou 3 coisas parecerem igualmente empolgantes, então jogue uma moeda, pois, às vezes, isso pode de fato ajudar a determinar o que é mais empolgante. Você pode dizer: certo, cara, pega o caminho A. Coroa, pega o caminho B. Você joga a moeda, sai coroa e pensa: puxa, queria que fosse o caminho A. Isso já te mostra que você tem mais atração e paixão pelo caminho A. Se depois disso as coisas permanecerem igualmente empolgantes, mais de uma coisa, e você tem a mesma capacidade de agir sobre elas, então não importa qual caminho você escolha, porque, novamente, o princípio organizador da sincronicidade atuará. E se você estiver pegando o caminho e tomando ações que não são necessariamente do seu melhor interesse, a sincronicidade vai fazer com que circunstâncias ocorram para te levar de volta ao outro caminho. Porque, novamente, você deve deixar a sincronicidade e a mente superior te guiarem. Você tem que ouvi-las. A ideia da mente superior é como uma versão sua que está no topo da montanha, olhando para o vale. A mente física vive no vale. Ela não consegue ver a próxima curva, mas a mente superior consegue. E, portanto, a mente superior, ao te enviar mensagens que contêm sua vibração de paixão, de quem você realmente é, está te guiando para dizer: se você agir nisso, irá pelo caminho certo para você. Quando você ignora, quando não age sobre isso, então pode cair num buraco porque está pensando: bem, eu sei mais. Vou por este caminho. E esse não é necessariamente o caminho que realmente funciona para você. Quando você não age de acordo com sua paixão, não há razão para sua mente superior te enviar mais oportunidades que contenham paixão, se você não está disposto a agir sobre o que ela já te enviou. Então, agir de acordo com sua paixão cria esse tipo de efeito bola de neve e cria um diálogo entre sua mente física e sua mente superior.
E ela pode continuar te enviando mais oportunidades para agir em sua paixão, e elas podem crescer e se tornar cada vez maiores, até que toda a sua vida seja cheia de paixão. Mesmo que você esteja agindo de acordo com sua paixão em pequenas coisas do dia a dia, você ainda está agindo naquilo que é o mais apaixonante para você, o mais atraente, o mais empolgante para você. E isso ainda pode ser uma vida realizada. Então, a ideia é que quando você de fato age sobre esta fórmula e age em sua paixão, levando-a ao mais longe que puder, até não poder mais. E você precisa ter certeza de que, se a empolgação estiver diminuindo, ela esteja diminuindo naturalmente. Porque é possível que você tenha crenças baseadas no medo que estão amortecendo a empolgação e te impedindo de agir, quando você poderia estar seguindo um caminho muito empolgante. Então, você tem que aprender a diferenciar empolgação de ansiedade. E se você está permitindo que a empolgação diminua naturalmente, não é porque você está colocando um bloqueio, mas ela está simplesmente indo embora, desaparecendo, e você não está mais empolgado com aquilo que estava fazendo. Então, você procura pela próxima coisa que atrai a sua atenção com a mesma força e age sobre ela. E quando ela diminuir, você faz o mesmo novamente. Você procura pela próxima coisa. Não é a aparência das coisas que te diz que elas estão conectadas. É o fato de que elas todas te empolgaram que te diz que fazem parte do seu caminho. É a empolgação que é o elo. É o fio que você segue. Às vezes, as coisas parecerão não ter nada a ver umas outro. E você pode se perguntar, como isso se conecta ao que eu estava fazendo antes? Não tem nada a ver. Mas se é o que mais te anima naquele momento, está te dizendo que tem tudo a ver com todo o resto que te anima na vida. E daqui a pouco veremos como essas ferramentas funcionam. Mas você precisa entender que às vezes as pessoas presumem que seu caminho de entusiasmo deve ser reto e direto, de A a Z. E pronto. Na maioria das vezes, o caminho sinuoso que te leva para cá, o caminho sinuoso que te atrai, é o caminho que é, na verdade, o caminho de menor resistência. É o caminho mais curto, o mais rápido, porque você pode precisar da experiência que está ganhando aqui para apreciar plenamente a experiência que estava tendo antes. E isso pode te levar de volta a ela. Mas é o entusiasmo que te diz que você precisa disso agora. E vai te reconectar aqui, pois todo entusiasmo está conectado a cada outra expressão de entusiasmo. E essa é uma das ferramentas que veremos em breve. Então a ideia é realmente confiar no fluxo, seguir o fluxo do seu entusiasmo, aonde ele te levar. Porque se o caminho reto e direto não é seu verdadeiro caminho, então haverá obstáculos e bloqueios que vão te atrasar. E o caminho que parece longo, sinuoso e curvo, se for o seu verdadeiro caminho, será na verdade o caminho mais rápido e te permitirá acelerar e chegar onde você quer. Muito, muito mais rápido que o caminho reto que não é realmente o seu caminho. Então, agindo sobre isso da melhor forma e com a maior intensidade possível, usando sua imaginação em todas as formas que puder, se não vê uma oportunidade, criando uma onde for necessário. Pode ser o que te permite agir sobre isso da forma mais completa e pelo tempo que puder. O próximo ponto desse kit de informações, desse manual de instruções que é a fórmula. Porque é literalmente um manual de instruções de como criamos nossa realidade física. É não ter nenhuma insistência e nenhuma suposição sobre o que o resultado de agir com essa paixão deve ser. Porque a verdade absoluta é que, embora nossas mentes físicas possam pensar que sabemos o resultado ideal, a verdade é que não temos absolutamente nenhuma ideia de como esse resultado deve ser. Às vezes podemos adivinhar, às vezes, novamente, de forma sincrônica, podemos ter uma pista e dizer, ok, saiu como eu pensei. Mas não caia na armadilha de pensar que sempre será assim, porque sua mente física não é tão consciente, não tem tanta informação quanto a mente superior. E algo que precisa acontecer, que é verdadeiramente para o seu benefício, pode parecer muito diferente do que você pensou que deveria ser. Então, qualquer insistência sobre como o resultado deve ser pode, na verdade, ser um impedimento para você conseguir o que realmente precisa na vida naquele momento. E às vezes você pode precisar atrair algo que você não prefere. A ideia é que o próximo princípio, permanecer em um estado positivo. Não importa o que se manifeste, é o que funciona se isso acontecer. Porque mesmo que algo se manifeste que você não prefere, e não me refiro a isso como algo positivo ou negativo, um julgamento de valor.
Quero dizer, você reconhece, de forma neutra, que é simplesmente vibracionalmente incompatível com quem você é. Simplesmente não é você. Não faz parte do que você prefere na vida. Mas permanecer em um estado positivo irá permitir que você use essa manifestação de uma forma que o beneficiará imensamente. Se nada mais permitir-se dizer, tudo bem, isso se manifestou, não é o que prefiro, mas deve estar aqui por uma razão ou não teria acontecido. Permite que você o use de forma positiva. E pode ser tão simples quanto dizer, agora que vi o que não prefiro, por contraste. Isso me mostra mais claramente o que eu prefiro. E essa é uma forma positiva de usar o que você não prefere. Porque você já usou para o propósito dele, e assim ele irá embora. Você cumpriu o propósito dele e pode seguir em frente. Bashar diz que isso é realmente apenas física. É o que você emite que você recebe de volta. Você não pode perceber algo de cuja vibração você não seja primeiro. Então, se você tiver uma resposta negativa, uma reação negativa a algo que se manifesta e que você não prefere, tudo o que você faz é igualar a frequência negativa. E está reforçando a experiência negativa. Se você permanece em um estado positivo, você será capaz de se inspirar para saber como usar aquela coisa que você não prefere de forma positiva, pois você não consegue perceber inspirações, ideias ou imaginações que não sejam relevantes para a frequência em que você está. Então, você precisa se manter em um estado positivo para sequer conceber como usar algo de forma positiva. Essa é a importância desse passo. E, claro, o quinto passo, realmente explorar. Mergulhar fundo no que você acredita ser verdade sobre si mesmo na situação que está acontecendo. É crucial entender que suas crenças criam sua realidade experiencial. E se você tem crenças baseadas no medo, crenças negativas, definições negativas sobre o que acontece na experiência, então, novamente, você só está reforçando o negativo. A ideia é se desapegar dessas coisas e se perguntar, por que acredito que isso é verdade sobre mim? Por que acredito nessa ideia baseada no medo? Examine como você chegou a isso, onde aprendeu, e entenda que, ao perceber que não tem provavelmente nada a ver com você, que você pegou essas ideias enquanto crescia com sua família, amigos, escola, sociedade, e que elas têm mais a ver com problemas de outras pessoas do que com você, então você pode perceber que essas crenças baseadas no medo que você pode ter sobre si, falta de autoestima, falta de merecimento, são realmente sem sentido, não tendo absolutamente nada a ver com o poder que você contém como um aspecto da criação. E você percebe que, uma vez que algo é visto como sem sentido, simplesmente não faz sentido, e some. É o fim de deixá-lo ir. Um hábito é algo que você faz sem saber. Quando você sabe que está fazendo, não é um hábito, é uma escolha. E se você continua escolhendo coisas que não prefere, você se pergunta, por quê? Por que acredito que isso é verdade? Por que continuo escolhendo isso? Você agora fez uma escolha consciente. Agora tem controle. Você está no controle. No comando. Bashar explica isso como um mecanismo motivacional que todos temos. O mecanismo funciona assim, é simples e sem exceções. O que você acredita que te beneficia, você buscará. O que você acredita que não te beneficia, você evitará. Então, se você percebe que está escolhendo coisas que não te beneficiam, isso só pode significar uma coisa. Se você entende o mecanismo motivacional, significa que você tem uma crença que faz com que essa coisa pareça mais benéfica que a alternativa, ou que a alternativa pareça pior do que você já está fazendo. Então você precisa se perguntar, bem, se estou dizendo que seguir minha paixão e minha empolgação causaria algo pior do que o que está acontecendo agora, por que eu acreditaria nisso? Pois, se você acredita que algo ruim acontecerá ao agir por sua paixão, você fará tudo ao seu alcance para evitar agir por sua paixão. Você evitará isso, pois é o mecanismo motivacional em ação. Você precisa entender por que acreditaria nisso e ver que é uma crença sem sentido. Pois, se você olha ao redor e vê pessoas fazendo coisas que são semelhantes ao que você faria com paixão, bem, se elas podem, por que não você? O que está
No seu caminho é apenas o que você acredita ser verdade sobre si. Então, é muito importante examinar essas crenças baseadas no medo e descobrir por que você as mantém. E, muitas vezes, ao examiná-las profundamente, você descobrirá que sua crença não se sustenta. É realmente sem sentido. E uma vez que algo não faz sentido, você não se apega mais a isso. Desaparece. É o fim. Portanto, seguindo essa fórmula, agir por sua paixão, fazendo o melhor que pode pelo tempo que puder. Sem insistência, sem suposições, mantendo-se em um estado positivo, não importa o que se manifeste. E examinando seus sistemas de crenças. Esse é o manual de instruções completo. Agora, Bashar e eu podemos aprofundar muito mais nisso. Podemos examinar todos os detalhes sobre isso. E uma das coisas mais importantes a entender é que, ao começar a usar este manual e aplicá-lo à sua vida, coisas mágicas acontecem. A sincronicidade se abre para você. E essa é uma das ferramentas que automaticamente surge quando você de fato segue essa fórmula. A primeira coisa mais importante é que a energia vem até você. Torna-se o motor da sua vida. Você mal pode esperar para ter. Levantar de manhã e fazer o que você ama. Você encontra uma energia que nunca teve antes. A segunda coisa, como já disse, é que a sincronicidade se torna abundante na sua vida. De forma mágica. Ela se torna literalmente o princípio organizador da sua vida. Ela literalmente organiza o que você precisa fazer, o que precisa agir, na ordem em que precisa agir. E se você não teve tempo no fim do dia, quando está esgotado e quer ir dormir, não precisou fazê-las naquele dia. A sincronicidade realmente organiza seu dia. Ela se torna o caminho de menor resistência. Tudo se torna uma ação sem esforço. É menos uma luta. Torna-se o caminho da conexão que te liga a todas as experiências importantes para a sua paixão que você precisa viver. E isso acontece no tempo perfeito. Então não precisa ser impaciente. Quando isso vai acontecer? Quando aquilo vai acontecer? Virá você no tempo perfeito. Se for representativo de quem você realmente é, representativo da sua paixão, é o que realmente vai te apoiar na vida. Há muitas formas de abundância na realidade. Dinheiro em nosso planeta pode ser uma forma de troca, um símbolo de abundância, mas não é a única. Sincronicidade é uma forma de abundância. Imaginação é uma forma de abundância. Ter algo para trocar é uma forma de abundância. Receber um presente é uma forma de abundância. Comunicação é uma forma de abundância. Essas coisas podem trazer outras ideias à sua mente, que podem tornar possível algo que você achava impossível, a menos que encontre um jeito de fazer de um jeito diferente. A última ferramenta do kit é o espelho reflexivo. E enquanto você age na sua paixão, o espelho reflexivo trará à tona qualquer coisa em você, qualquer sistema de crença que esteja desalinhado com sua vibração central, com quem você realmente é, e fará você enfrentar isso. Chama sua atenção para o fato de que você pode estar preso a uma crença que não te serve. E isso te dá a oportunidade de soltar. Então você precisa ver essa experiência que o espelho reflexivo te traz, lembrando dessa crença desalinhada, não como uma interrupção na sua paixão, mas como parte da sua empolgação. Porque se você descobre algo que está desalinhado, você tem algo para trabalhar. Tem algo para soltar. E isso também nos leva à ideia chamada lei da atração. Agora, não está errado que você precise ter uma certa frequência para atrair certas coisas. Mas a lei da atração, como frequentemente explicada na Terra, é um pouco enganosa porque ensinam as pessoas a pensar que precisam aprender a ser a vibração de algo. Você não precisa aprender a ser a vibração do que você precisa na vida. Sua frequência central irradia de você o tempo todo e atrai automaticamente tudo o que você realmente precisa. A ideia é sair do caminho dela. Soltar os sistemas de crenças que estão bloqueando sua frequência central de trazer o que você precisa na vida. Esse é o exercício que precisa acontecer. Não é sobre ter que aprender a atrair. É sobre aprender a soltar e deixar entrar para permitir que essas coisas cheguem a você, para permitir que sua frequência central te traga o que precisa para uma vida feliz e realizada. Frequentemente, quando as pessoas estão buscando, podem sentir ansiedade na vida, até o ponto de pânico.
Mas, novamente, a ideia é que essas experiências vêm apenas de se apegar a crenças que estão desalinhadas com quem você é. Por isso é tão importante entrar em contato com o que você acredita ser verdade sobre si mesmo em qualquer situação. Por quê? Se você está em pânico com algo, ao investigar seu sistema de crenças, geralmente descobrirá que você tem a ideia de que algo horrível, algo pior vai acontecer. Você realmente precisa analisar isso de perto e descobrir por que você acreditaria nisso e por que você se apega a isso. Às vezes, as pessoas se apegam às coisas mais negativas porque têm outras crenças ligadas a isso, de que se elas soltarem, não só algo pior acontecerá, mas podem desonrar seus pais. Podem não ter mais amigos porque serão muito diferentes ou alguma ideia assim. Todas essas ideias que nos foram dadas e que impedem que você seja quem você é, são o que causam ansiedade, o que faz sua energia ser filtrada por essas crenças negativas, porque é só isso. Você só tem 100% de energia. Quando você flui sua energia através de crenças alinhadas com quem você realmente é, você experimenta sua energia como algo edificante, alegre. Quando você filtra sua energia por meio de sistemas de crença que não estão alinhados com quem você é quando a sente como ansiedade, medo e pânico. A ideia é fazer do medo seu amigo, entender que a única razão de sentir medo é que ele está dizendo, sua energia está fluindo por uma crença que não está alinhada com quem você é. Eu estou te avisando. Estou batendo na sua porta. Agora, se você tem muito medo de encarar isso, de investigar isso, o medo vai bater cada vez mais forte, levando ao modo de pânico e tudo. Isso porque ele tenta chamar sua atenção para dizer que você se apega a uma crença que simplesmente não funciona para você, que não é verdade para você. E é para seu bem realmente. Soltá-la. E o pânico vai desaparecer, o medo vai desaparecer, a ansiedade vai desaparecer. Se você entender que tudo o que está fazendo é sentir o efeito de fluir sua energia por um sistema de filtragem que não está alinhado com quem você realmente é,